Olá, meus queridos. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Estou aqui para apresentar um novo conteúdo, uma nova informação, compartilhar com vocês conhecimentos novos e espero de coração, que vocês abracem cada detalhe, cada informação, cada conhecimento apresentado aqui. Ok? Tenho 1,63 m de altura, cabelo preto na altura do ombro. Estou com a blusa cinza com detalhes em cor vermelha, ao fundo um quadro florido. Não pode deixar de ter flores, não pode deixar de ter beleza viva das cores, a beleza viva das cores. Vamos? Para começar, eu lanço o questionamento: o que vamos estudar? Aí nós temos orientação para produzir textos argumentativos, nós temos a noção de introdução em um texto argumentativo, do desenvolvimento da conclusão e os tipos de argumentos. E onde vamos analisar esse argumento ou inspirar para a produção? Em busca da longevidade de Ernesto Silva. Nós vamos ler esse texto para nos inspirar. Em busca da longevidade. Enquanto e quanto mais a ciência aprimora suas pesquisas para desenvolver o segredo da imortalidade, não podemos descurar, hoje, das medidas necessárias a perseguir as que nos conduzem a uma vida longa e saudável. A natureza concedeu a cada um de nós um conjunto de mecanismos que permite nos proteger e nos renovarmos constantemente, resistindo a todas as agressões, mesmo aquelas que não podemos evitar. A velhice não pode ser catalogada como uma doença, nem pode ser apresentada como um período de sofrimento e desilusão. Continuando. Se conduzirmos nossa existência através de um programa disciplinado no que refere à alimentação, a exercícios, ao estilo de vida, podemos chegar à longevidade com saúde e vitalidade. É claro que a expectativa de vida não é a mesma nos países em que a taxa de mortalidade infantil é elevada, a assistência médica precária, a fome e a desnutrição evidentes e a condição socioeconômica inconsciente. Cumpre destacar aqui a diferença entre longevidade máxima e expectativa de vida. Aquela, ou seja, a longevidade, é um fenômeno ligado à espécie e esta, a expectativa de vida, uma condição decorrente dos avanços da medicina, da higiene e das possibilidades econômicas de cada um. O nosso destino depende do binômio genético-ambiental. Se nós pudermos identificar os indivíduos geneticamente vulneráveis e submetê-los a uma prevenção rigorosa, a erradicação dos fatores ambientais, possivelmente, em um futuro menos longínquo, que possamos pensar a uma correção de fatores genéticos, os conduziríamos a um envelhecimento saudável. Vejamos aqui, nosso texto ele está enquadrado em introdução, que é o início, desenvolvimento, o meio e conclusão. Vamos para a introdução inicialmente. É a parte em que são apresentados o assunto e a tese a serem discutidos. Então, aqui, automaticamente, você consegue ter essa identificação em um texto de base argumentativa. No desenvolvimento, no meio, no corpo do texto, geralmente para uma redação, são 2 parágrafos, em média 6 a 5 linhas cada parágrafo, você encontra o momento da discussão, certo? Você encontra nele o momento da discussão. Com o quê? Com defesa do ponto de vista e da tese, no caso. Você encontra também exemplos de situações reais circuladas pela mídia. Então, a pessoa que faz um acompanhamento dos noticiários a pessoa pode colocar aqui tranquilamente como exemplificação. Comparações para contrastar informações, ou seja, você fazer um contraste, um quadro comparativo, levando um
desnivelando o outro ou posicionando em termos de igualdade ou disparidade de informação. Argumentos. Você tem o contra e a favor da situação. É o seu argumento, o seu posicionamento contra e a favor. Você também tem uma outra parte que é causas e consequências dos acontecimentos. O que causou aquele acontecimento, aquele evento, aquele fato e quais consequências possíveis existem. Aí você faz a análise disso. Ou uma consequência, ela tem várias causas, ok? Explicações dos fatos. Você explica aqueles fatos, esclarece. Você também tem nesse desenvolvimento a apresentação de dados históricos e estatísticos e também dados de pesquisas, informações de pesquisas científicas. Você tem outro ponto e último, citações de teóricos sobre a temática. Aí cabe a você, no seu rol de leituras, apresentar essas citações e colocar o nome do autor. A conclusão. Proposta de intervenção ou possível solução para o problema abordado. Aqui, todo problema ele tem possíveis soluções, possíveis saídas. Você não tem uma resolução de um problema. Você tem possíveis ou possível solução, ou possível sugestão ou sugestões para atenuar. O que é atenuar? Diminuir aquele problema. Vamos às orientações das partes práticas, né? Ou da parte prática de nossa aula. O que temos aqui? Orientações para produzir um texto de base argumentativa e o que será a introdução, orientação para a produção da introdução. Se na introdução você resolve começar com uma afirmação, você tem afirme sua ideia, pode ser com base em citação direta ou indireta. Depois você precisa justificar, como seria, diga o porquê dessa afirmação com fundamentação, ou seja, você tem que estar bem respaldado, bem fundamentado. Exemplifique, os exemplos ajudam a reforçar o seu pensamento e o leitor da sua redação, da sua produção, vai compreender melhor o seu argumento. E conclua como apresente seu posicionamento com uma proposta para atenuar as consequências do problema. Atenuar, conforme eu falei, diminuir o impacto dela. Ainda na introdução, se você resolve começar com um questionamento, faça o quê? Pergunte. As perguntas podem induzir a uma reflexão do que você vai abordar mais adiante. Então, pode começar seu texto, sua introdução, com um questionamento, uma pergunta. Depois, você precisa argumentar em torno desta pergunta. Mostre que as questões têm um fundamento, que induzem à reflexão, certo? E conclua como? Apresente seu posicionamento com uma proposta ou sugestão para o problema. E aí, você precisa entender que sua pergunta vai precisar de respostas ao longo do seu argumento, ou seja, no desenvolvimento, tá bom? Então, você faz a pergunta na introdução e as respostas ou análise dessa pergunta, elas estarão no desenvolvimento. Já para começar com pesquisas, dados estatísticos ou dados históricos, pesquisas ou dados estatísticos ou históricos, você faz o quê? Os dados, quando usados para fundamentar uma produção textual, concretizam as ideias e diminuem os erros, né? Diminuem os erros porque eles são dados pesquisados que comprovam algum evento. O que você faz ao longo do texto? Faz análise dos dados. As análises são para efeito de comparação que estimulam a criticidade, ou seja, a capacidade de exercer o seu lado crítico, o seu olhar crítico, mas não criticar por criticar, mas criticar embasado. E conclua, como professora, apresente seu pensamento com uma proposta, uma sugestão para o problema. Então, se você começa com questionamento, você precisa apresentar uma possível sugestão de solução. Se você apresenta com dados estatísticos, também. Se você apresenta com afirmação, do mesmo modo. Então, a conclusão precisa do seu pensamento mais concreto com possíveis soluções. Agora você tem as orientações para produzir um texto de base argumentativa e nós vamos para o desenvolvimento.
Aqui no desenvolvimento, vamos deixar claro, no desenvolvimento, você tem um problema. Apresentou um problema, você tem que hipotetizar, criar possibilidades, hipóteses. Você apresentou exemplos, você tem que opinar, ou seja, opine e argumente acerca desses exemplos. Se você fez uma comparação no desenvolvimento, você precisa se posicionar entre um e outro. Tudo bem? Se você fez uma crítica, você tem que fazer sugestões para organizar aquele problema. Organizar problema existe, professora? Organizar aquele problema no papel, tá bom? Em termos de lógica, de causa e consequência, de início, meio e fim daquele problema, dos impactos sociais. Então, sugira soluções, tá bom? Ou medidas a serem tomadas para diminuir aquele problema. E agora, as orientações para produzir um texto de base argumentativa, nós vamos para o ponto da conclusão. Vamos à conclusão agora. Vamos lá. Na conclusão, você precisa pensar que ela deve estar ligada ao desenvolvimento, à discussão no desenvolvimento, tá bom? Então, considere a discussão, a elaboração da conclusão a partir do desenvolvimento. Então, se no desenvolvimento você se problematizou, o que eu devo fazer? Apresente uma suposta solução bem respaldada, bem embasada. Se comparou, posicione-se com base em exemplos, norteando teoricamente seus argumentos. E o que é nortear é dar um norte de direcionamento. Se você criticou, não é criticar por criticar. Fundamente seu ponto de vista, buscando elencar os aspectos negativos e positivos, sem deixar de articular com a tese e os argumentos, certo? Então, você precisa fazer essa análise do que você fez no desenvolvimento para fechar a sua conclusão. Vamos para o nosso recapitulando. Primeiro nós temos o texto, um texto de base argumentativa. E o que fizemos? Toda a nossa aula direcionada para a produção de um texto de base argumentativa. Então, orientação para a produção, analisando a introdução com afirmação ou questionamento, o nosso desenvolvimento com problemas, comparações, exemplos ou críticas e, na conclusão, possíveis soluções. Então, amados, foi esse o nosso resumo. E agora, nosso desafio. Vamos lá? O poder dos amigos. Uma pesquisa realizada na Suécia comprovou que bons amigos fazem mesmo bem ao coração. Que maravilha, né? O estudo comparou a evolução do estado de saúde de 741 homens por 15 anos e concluiu que aqueles que mantinham ótimas amizades apresentaram muito menos chances de desenvolver doenças cardíacas do que aqueles que não contavam com o ombro amigo de alguém. Olha que maravilha! Então, nutrir amigos, alimentar, né? Amigos, faz bem para o coração. Boa? Então, aqui é uma pesquisa. A partir da leitura, desenvolva um texto de base argumentativa. Retome a aula, por favor, ok? A. Pesquise sobre a temática. B. Escolha o tipo de argumento com o qual você mais se identifique. Ou escolha os tipos de argumentos com os quais você mais se identifique. Então, você vai escolher se argumento por meio de exemplos, por meio da crítica, por meio da comparação, por meio da problematização, ok? Observe os que foram trabalhados em aula, na videoaula, e mãos à obra, meus amores. Produzam. Um beijo para vocês e até a próxima aula.